Bom dia, amigos. Novamente estamos aqui para falar sobre a argumentação do meu livro Os Quatro Ventos de Apocalipse 7. Hoje eu queria destacar algumas argumentações que eu vejo na internet, alguns pronunciamentos de pessoas muito renomadas, muito respeitadas, inclusive, né? E que nós temos toda uma consideração pelo trabalho dessas pessoas, mas que eu vejo ainda algumas dificuldades, alguns problemas, né, em relação aos argumentos utilizados. O meu livro, eu foco nos capítulos 6, 7, 8 e 9 de Apocalipse. Lá eu estudo os séculos 18, 19, 20 e 21, né? Então, nesse livro, a gente faz uma argumentação muito focada no historicismo, né? E através dele a gente tem procurado identificar o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Na vida, na conjuntura mundial. E quando eu vejo algumas argumentações na internet, né? Eu fico assim preocupado e gostaria de argumentar sobre essa situação, particularmente em relação à argumentação do arqueólogo muito respeitado, né, Rodrigo Silva. Quando ele analisa Mateus 24, quando Jesus fala de guerras e rumores de guerras, infelizmente o nosso irmão, ele não está, na minha opinião, na minha humilde opinião, não está aprofundando o entendimento sobre o que são essas guerras, né? Para a gente entender o que são guerras, a gente tem que ir lá na origem inicial da simbologia das guerras na Bíblia, né? Então, para a gente entender, a gente tem que ir para Jeremias 51, né? Que eu vou ler agora aqui o primeiro versículo de Jeremias 51 para você entender qual é a situação. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra todos os que habitam em Lebe-Camai. E em algumas outras versões você vai ver e contra todos os que habitam no meio dela, né? E tem algumas outras versões que vão diferenciar pouca coisa. Bom, aqui nós temos a simbologia do vento, né? O vento, pela interpretação deste texto, ele simboliza guerras, né? Vento, guerra. Aí a gente vai entender qual é a simbologia de guerra e o que ela significa dentro do contexto de Jeremias 51. Bom, só para a gente relembrar rapidamente, depois que Deus fez Deus deu essa profecia para Jeremias, o que aconteceu com Babilônia? Babilônia era a nação mais poderosa do mundo, era a nação mais rica, com poder bélico do seu exército, o maior exército, né, com poder bélico do mundo, né? E o poder político, né, geopolítico centralizado em Babilônia. Babilônia mandava no mundo inteiro, né, ou na maior parte dele, era considerado um império mundial. Tanto que depois Deus dá a Daniel, na verdade, dá a Nabucodonosor um sonho da estátua, né? E que Daniel recebeu a interpretação de que a cabeça de ouro era Babilônia, tá? O que aconteceu com Babilônia? Quando Deus libera o vento, tá certo? A Babilônia é destruída, né? Completamente destruída pela Média e Pérsia, que se juntaram, duas nações que se juntaram
para guerrear contra a Babilônia. Bom, quando eles fazem isso, há um deslocamento do poder político. Agora, o poder político não está mais em Babilônia. O poder bélico, né, do seu exército também é destruído e é deslocado, né? E o poder econômico também sai de Babilônia e vai para a Média Pérsia. Então eu queria que você guardasse essas três características da guerra como consequência: deslocamento do poder político, do poder geopolítico, deslocamento do poder bélico e do poder econômico, tá? Então, essa guerra, esse evento tem essa característica muito clara. É um deslocamento de poder. Sai uma nação como sendo o Império Mundial e aquela que a destruiu agora assume esse poder. Depois disso, a Média e a Pérsia crescem como nação poderosa, como poder geopolítico, como poder bélico e como poder econômico. Tá? Então, essas três características são importantes. Quando nós vamos lá para Mateus 24 e Apocalipse 7, nós temos novamente a caracterização lá em Mateus de guerras e rumores de guerras e em Apocalipse 7, ventos. Quando o nosso irmão Rodrigo Silva fala sobre guerras em Mateus 24, ele diz que qualquer guerra, ele fala que Jesus está falando de guerras aleatórias, guerras inclusive que não têm essa característica de Jeremias 51 em relação à Babilônia. Guerras que não vão mudar o poder geopolítico, não vão mudar o poder econômico e não vão mudar o poder bélico mundial. Portanto, eu acho que para mim isso aí ele está equivocado. Com todo respeito, eu digo a ele que acho que ele está equivocado em relação a classificar esses ventos como sendo qualquer guerra. Não. Para a gente entender quem são essas guerras, nós temos que nos basear em Babilônia. E nós temos que procurar semelhanças nas guerras atuais para poder identificar de qual guerra Jesus estava falando. Então, Jesus estava falando de guerras que tivessem essa característica: deslocamento de poder bélico, de poder político e de poder econômico. Onde nós vamos encontrar isso nos nossos dias atuais? A partir da Primeira Guerra Mundial, nós temos um deslocamento desse poder. O poder estava bélico, político e econômico estava na Europa. Quando acontece a Primeira Guerra Mundial, esse poder começa a se deslocar para a América do Norte. Quando vem a Segunda Guerra, esse poder se desloca ainda mais. Por quê? Porque os Estados Unidos começam a subir, deixam de ser uma nação basicamente agrícola e ela se industrializa e começa a exercer um poder econômico maior. Com a derrota da Europa, basicamente, particularmente da Alemanha, os Estados Unidos crescem ainda mais em poder político, econômico e bélico. Então, de que guerra nós estamos falando? De guerras que tenham essas três características. Isso é fundamental. Então, eu não posso classificar qualquer guerra como sendo vento de Apocalipse 7. Eu tenho que procurar uma guerra que tenha essa característica. Então, quando o nosso irmão fala sobre Jesus falou de guerras e rumores de guerras, né? E é qualquer guerra. Não. Ele está falando de guerras
que tenham a mesma característica do vento de Babilônia. Quando os Estados Unidos derrotam a União Soviética na Guerra Fria, o que acontece? O mundo claramente identifica um vencedor e um perdedor. Qual é a característica da guerra? É essa, é ter um vencedor e um perdedor. Depois do que aconteceu com a derrocada da União Soviética, o poder bélico, o poder econômico e o poder político dos Estados Unidos crescem ainda mais, né? Então veja que só aqui nós temos 3 guerras que têm a mesma característica de Jeremias 51 em relação à Babilônia. Então, assim, com todo respeito, eu queria argumentar com o irmão Rodrigo Silva, não sei se ele vai ver meu vídeo, porque eu não tenho a mesma influência dele, meus vídeos eles têm uma limitação de divulgação, né? Porque eu não tenho a mesma quantidade de seguidores, né? Mas isso também não importa, eu não estou aqui atrás de seguidor, eu estou aqui atrás de argumentar a palavra de Deus e estudar o momento em que nós estamos vivendo. E eu deixo um abraço para ele e digo que esse vídeo não é uma forma de menosprezar o trabalho dele, pelo contrário, é uma forma de respeito, né? Mas que a palavra de Deus ela precisa ser mais estudada e nós temos a obrigação de fazer isso, de estudar a palavra de Deus de forma profunda, né? Profunda e com respeito a todos, respeito às opiniões, isso é importante. Muito obrigado, né, a você que assistiu esse vídeo, e eu espero que eu esteja colaborando, contribuindo um pouco com a sua preparação para o reino de Deus, que é o mais importante. Muito obrigado e bom dia.